Há muito tempo, numa floresta esquecida pelo mundo, vivia um lenhador pobre que cortava lenha de sol a sol para alimentar seus filhos. Suas mãos eram calejadas, suas costas doíam, mas ele nunca reclamava. Acreditava que trabalho honesto eventualmente traria recompensa, até que um dia, no coração da floresta, ele encontrou algo que mudaria tudo. Uma árvore dourada. Não era pintura, não era ilusão. Cada folha, cada galho irradiava ouro puro. E no tronco, gravadas em letras antigas, estavam 3 palavras que fariam qualquer homem tremer: escolha com sabedoria. O lenhador ficou paralisado. Sua mente corria. Se ele cortasse aquela árvore, teria ouro suficiente para alimentar sua família por gerações. Nunca mais passaria fome, nunca mais sentiria o peso da pobreza esmagando seus ombros. Mas algo naquelas palavras gravadas o fez hesitar. Escolha com sabedoria. O que isso significava? Ele olhou para seu machado, olhou para a árvore. E pela primeira vez em anos ele parou para pensar, não apenas para agir. Enquanto ele observava, a árvore começou a falar, não com voz humana, mas com sussurros que entravam direto na mente dele. Lenhador, você tem 3 escolhas. Primeira, corte-me agora e leve todo o ouro. Você será rico instantaneamente. Segunda, cuide de mim, regue minhas raízes, proteja-me dos ladrões. E a cada lua cheia eu lhe darei 3 folhas de ouro, suficiente para viver bem, mas não para ser rico. Terceira, plante uma semente minha e vá embora. Você nunca verá a árvore crescer, mas seus filhos colherão 100 árvores douradas. Escolha agora. O coração do lenhador disparou. A primeira opção era tentadora demais. Ouro imediato. Fim do sofrimento. Mas algo dentro dele, algo que passei anos tentando entender na minha própria jornada, sussurrou. Riqueza instantânea desaparece tão rápido quanto chega. Ele pensou nos homens que ganhavam fortunas e perdiam tudo porque nunca aprenderam a administrar. Pensou em como seus filhos cresceriam se ele simplesmente lhes desse tudo pronto. Eles se tornariam fracos, dependentes, incapazes de lutar suas próprias batalhas. Aqui está a verdade que a primeira escolha revela. Gratificação imediata mata o futuro. Quando você corta a árvore para pegar todo o ouro de uma vez, você está trocando potencial infinito por ganho finito. Está sacrificando eternidade por momento, e seu subconsciente sabe disso. Mesmo quando sua mente consciente grita, pegue tudo agora, uma voz mais profunda alerta. Isso não vai terminar bem. Porque a prosperidade verdadeira não é construída em explosões. É construída em camadas, em decisões consistentes, em sacrifícios inteligentes. A árvore cortada nunca volta a crescer. O ouro gasto nunca volta a multiplicar. E você fica exatamente onde começou, só que agora sem a fonte. Essa é a maldição da mentalidade de escassez disfarçada de oportunidade. A segunda opção parecia mais sensata. 3 folhas por lua cheia. Trabalho constante, recompensa constante. Ele poderia viver confortavelmente, mas teria que proteger a árvore dia e noite. Teria que abandonar sua vida para servir a fonte de riqueza. E de novo, algo dentro dele resistiu. Porque essa não era liberdade. Era apenas uma prisão dourada. Ele trocaria a servidão da pobreza pela servidão da proteção eterna. Continuaria escravo, só que de um mestre diferente. E aqui está o que a maioria não percebe. Renda estável sem crescimento exponencial é conforto, não prosperidade. É você trocando tempo por dinheiro para sempre. É você preso num ciclo que paga as contas, mas nunca constrói legado. É segurança sem liberdade. E segurança sem liberdade é apenas uma jaula mais bonita. A segunda escolha representa a mentalidade da classe média. Trabalhe duro. Seja consistente. Receba sua recompensa mensal. Nunca passe necessidade, mas também nunca alcance abundância real. E há dignidade nisso, sem dúvida. Mas há também limitação, porque você está sempre dependente da fonte externa. Se a árvore morre, você morre com ela. Se algo acontece com a fonte, você volta à pobreza. Você nunca é verdadeiramente livre. Você é confortavelmente dependente. E dependência, mesmo quando confortável, ainda é dependência. Grandes realizadores entendem isso. Eles sabem que renda ativa, por mais generosa que seja, sempre tem teto, sempre exige sua presença, sempre depende de você proteger a fonte, e isso não é reino, é a administração de sobrevivência sofisticada. Então, ele olhou para a terceira opção, plantar a semente e ir embora. Nunca ver a árvore crescer,
nunca colher os frutos, deixar tudo para a próxima geração. Isso exigia algo que a maioria das pessoas não tem, a capacidade de sacrificar gratificação imediata por legado eterno. E aqui está onde a verdade que separa construtores de consumidores. Grandes homens plantam árvores sob cuja sombra nunca sentarão. Eles constroem catedrais que nunca verão terminadas. Eles investem em futuros que nunca habitarão, porque entendem que a vida verdadeiramente próspera não é medida pelo que você acumula, mas pelo que você deixa. Não é sobre quanto você gasta em si mesmo, mas quanto você multiplica para outros. Não é sobre viver bem por uma geração, mas sobre criar abundância perpétua. A terceira escolha é a mentalidade do reino. É você pensando em décadas, não em dias. É você sacrificando o conforto presente por impacto futuro. É você sendo semente, não fruto. E isso vai contra tudo que o mundo ensina. O mundo diz, viva agora, aproveite hoje, você só tem uma vida. Mas os sábios dizem, plante hoje para que outros colham amanhã. Sacrifique agora para que gerações prosperem depois. Morra pobre de ouro, mas rico de legado. E essa é a diferença entre viver e transcender. Entre existir e construir. Entre consumir e criar. O lenhador escolheu a terceira opção. Pegou a semente, cavou um buraco fundo, plantou com cuidado, regou com a água do riacho. E foi embora. Voltou para sua vida de lenha e suor. Seus vizinhos zombaram quando ele contou a história. Diziam que ele era tolo, que perdeu a chance da vida, que morreu pobre por orgulho estúpido. E, em certo sentido, estavam certos. Ele morreu sem riqueza material, mas morreu em paz. Porque sabia que havia feito a escolha certa. Porque tinha algo que nenhum ouro compra: certeza de propósito. Convicção de que sua vida significou algo. Que ele não apenas viveu, mas construiu. Que ele não apenas sobreviveu, mas plantou futuro. 30 anos depois, quando seus filhos já eram homens, eles voltaram àquela floresta seguindo o mapa que o pai deixara. E encontraram não uma árvore dourada, mas um bosque inteiro, 100 árvores brilhando sob o sol. Cada uma gerando 3 folhas de ouro por lua cheia. Riqueza perpétua, legado inabalável. E eles entenderam tarde demais para agradecer ao pai que ele não os deixou pobres. Ele os deixou ricos de uma forma que nenhum ouro instantâneo poderia proporcionar. Ele os ensinou que verdadeira prosperidade é construída, não encontrada. É plantada, não colhida apressadamente. É sacrificada, não consumida egoístamente. E essa lição valia mais que todo o ouro da floresta. Aqui está o que essa fábula revela sobre as leis da manifestação e da prosperidade. Você atrai de acordo com sua mentalidade temporal. Se você pensa em dias, colhe dias. Se pensa em anos, colhe anos. Se pensa em gerações, colhe eternidade. Sua mente subconsciente responde ao horizonte de tempo que você alimenta nela. Quando você programa a curto prazo, você cria resultados de curto prazo. Quando você programa a longo prazo, você ativa forças que trabalham além da sua existência física. E o universo, sendo neutro e obediente, materializa exatamente a escala que você escolhe habitar. A lei da semeadura e colheita ensina que você sempre colhe mais do que planta, mas sempre depois de plantar. Nunca antes, nunca durante, sempre depois. E quanto mais você espera, maior a colheita. O lenhador plantou uma semente e colheu 100 árvores. Esse é o princípio da multiplicação através do tempo e da paciência. Mas a maioria das pessoas não tem paciência. Elas querem a árvore cortada agora, o ouro na mão hoje, e por isso vivem em ciclos de escassez eterna, porque nunca plantam, só colhem. E você não pode colher para sempre sem plantar. Eventualmente o solo se esgota. Então aqui está a pergunta que essa fábula te faz. Qual árvore você está escolhendo? Você vai cortar tudo agora por gratificação imediata? Vai se prender eternamente à proteção de uma fonte constante, mas limitada? Ou vai ter a coragem de plantar, sabendo que talvez você nunca veja a árvore crescer? A escolha é sua. Mas saiba que essa escolha determina não apenas sua vida, mas o destino de todos que vierem depois de você. Escolha com sabedoria não é sugestão, é comando. É o universo te oferecendo 3 portais e pedindo que você atravesse conscientemente um deles. E você não pode voltar, não pode desfazer.
Você escolhe e vive com as consequências. A sabedoria verdadeira está em reconhecer que prosperidade não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você multiplica. Não é sobre quanto você gasta, mas sobre quanto você planta. Não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você libera para crescer além de você. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora essa verdade, você para de perseguir ouro e começa a plantar sementes. Para de proteger fontes limitadas e começa a criar fontes ilimitadas. Para de viver para si mesmo e começa a viver para legados que transcendem sua própria respiração. Deixe nos comentários qual escolha você faria e por quê, porque a forma como você responde revela tudo sobre a mentalidade que governa a sua vida. E lembre-se, o lenhador não morreu pobre, ele morreu próspero. Porque prosperidade verdadeira não está na conta bancária, está na paz de saber que você escolheu com sabedoria.